Bom dia a todos. Vamos dar início às nossas tarefas desse domingo. Vamos inicialmente fazer a nossa prece para que nós tenhamos condições assim de estabelecer sintonias superiores, sintonias com os nossos mentores espirituais. Mestre Jesus, neste momento em que nós nos recolhemos para nos dedicarmos à reflexão das nossas atividades, da nossa existência, nós te pedimos, Mestre, que nos seja permitida a presença dos seus bons mensageiros e que nesta manhã sejamos capazes de bem interpretar as palavras que nos serão dirigidas. Que essas palavras possam calar fundo em nossos corações e que sejamos capazes de colocá-las em prática, colocá-las na nossa vivência diária. Permita, Senhor, que para esse propósito sejamos assistidos por esses seus bons mensageiros. E assim, Mestre Jesus e Espíritos amigos que nos apoiam, imbuídos desses propósitos, nós declaramos iniciados os nossos trabalhos dessa manhã. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Bem, hoje é um dos dias que nós contamos com a Terezinha para fazer a nossa palestra da manhã. Desnecessário dizer que é sempre um motivo de alegria para nós quando a Terezinha tem um espaço na agenda dela para nos fazer a palestra. Todos nós a conhecemos, o trabalho que ela desenvolve nessa casa, na área doutrinária, é de grande importância e repercute assim regionalmente, até no estado todo. Então hoje é um desses dias que nós vamos ter realmente uma aula de doutrina. Então, faça favor, Terezinha. Caros irmãos em Jesus, paz, alegria espiritual sempre em nossos corações. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a alguns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber da vinha os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e apedrejaram ao terceiro. Enviou ainda outros servos em maior número e os trataram da mesma sorte. Restava-lhe ainda o filho amado. A este lhes enviou pensando: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: olha, este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Que história curiosa, né? Uma das parábolas contadas por Jesus há quase 2000 anos. Aquelas histórias simbólicas com um ensinamento espiritual. Jesus estava falando com quem? A quem ele endereçou essa parábola? Ele a endereçou aos sacerdotes israelitas, ele a endereçou aos anciãos do povo, eram aqueles mais idosos, representantes de famílias importantes que governavam o povo, porque eles estavam debatendo com Jesus. Jesus havia feito a expulsão dos vendilhões do templo e eles não queriam reconhecer em Jesus autoridade para isso. Foi aí que Jesus contou essa parábola. Nela, Jesus fala de uma vinha, uma plantação de videiras, aquele arbusto, não é? Que produz as uvas. Mas, espiritualmente, que significado teria? Para os israelitas estava bastante claro, porque eles se lembravam do profeta Isaías, que dissera: a vinha do Senhor é a casa de Israel, o povo israelita. E os homens de Judá são a sua planta dileta. Quer dizer que os judeus eram prediletos diante do Deus em que eles acreditavam. E o
homem que plantou essa vinha, quem seria? Deus, o Criador. Aí estamos com Jesus quando diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Parece que estamos interpretando adequadamente. Bem, mas esse homem que plantou uma vinha cercou-a de uma sebe. Em algumas traduções nós lemos valado. Tanto faz, a intenção é a mesma, porque a sebe é um entretecido de ramos e varas. E o valado é uma vala pouco profunda, que também pode estar cercada por um tapume, por uma sebe. Para que servem a sebe ou valado? Servem para proteger uma propriedade rústica da invasão por intrusos ou por animais também. Qual era a invasão espiritual de que se desejava preservar o povo israelita? Como é que nós teríamos ali uma sebe ou valado? A invasão podia ser dos costumes dos gentios. Costumes assim, por exemplo, de adoração a muitos deuses, o politeísmo. Não, eles criam um Deus único. E também o fazer imagens, ídolos, representando esses deuses para adorá-los. E como é que eles ficaram protegidos? Que sebe ou valado foi construída para isso? A lei e os profetas. Quer dizer, as instruções espirituais que vinham do mais alto, para que aquele povo ficasse cercado, protegido, defendido das infiltrações de outras ideias na sua fé, no seu conhecimento espiritual. Ainda na parábola lemos: também construiu nela um lagar. O lagar é uma espécie de tanque em que se espremem certos frutos e se os reduzem a líquido. Também pode ser o nome que se dá ao lugar onde esse tanque está, mas não somente o tanque, os demais aparelhos correspondentes, inclusive os tonéis em que se guardam o líquido produzido. As uvas da videira, quando espremidas, resultam em vinho. Mas o que deveria ser extraído dos israelitas nesse simbolismo espiritual? O que é que se queria extrair deles, da vinha do Senhor, dos israelitas? O mesmo que de qualquer ser humano: o seu potencial, a sua essência, a sua capacidade de sentir, de pensar, de agir. Esse é o potencial humano das criaturas de Deus. Agora, como é que a gente faz aflorar esse potencial? Aí são necessárias certas atividades especiais apropriadas. Por exemplo, estudo. O estudo tira de nós, não é? Desabrocha em nós aquele conhecimento. A oração. Nós elevamos o pensamento captando ondas superiores. Nós nos comunicamos com o plano maior. O trabalho desenvolve a criatura. Não o trabalho repetitivo, mas mesmo dentro do trabalho que nos parece rotineiro, nós estamos sempre exercitando, descobrindo, adaptando. Então o trabalho nos desenvolve bastante. E a vida em sociedade também. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Isoladamente, nós não progredimos tanto, não nos desenvolvemos. Então todas essas atividades são especiais e apropriadas, porque elas disciplinam, elas estimulam as nossas faculdades espirituais. Bom, os israelitas tinham uma organização social e política muito interessante. Ela era teocrática, ela toda direcionada para as ideias de Deus, para o cultivo das coisas espirituais, o cumprimento das leis divinas. Então, nós poderíamos dizer que era um lagar espiritual. Aquela sociedade estruturada, de acordo com as orientações espirituais. Vivendo dentro dessa sociedade, os israelitas poderiam evoluir muito, poderiam adquirir grande progresso, sabedoria, desenvolver o sentimento, o amor. Na parábola ainda lemos: edificou-lhe uma torre. A torre
era uma construção mais elevada, a fim de se poder observar os arredores daquela propriedade, para defendê-la. Antes que chegasse o problema, já se estaria vendo. E os intérpretes são unânimes em dizer que essa torre era o Templo de Jerusalém. Porque no Templo de Jerusalém se fazia o culto ao Senhor, se fazia aquela comunicação das pessoas com o mundo maior. Era o templo de oração, era o templo de cultivo espiritual. Lá no Templo de Jerusalém, essa comunicação com o mais alto era feita assim, não em atitude politeísta e idólatra, como a de outros povos de então. Era feita numa visão espiritual monoteísta, mais elevada, portanto. Que mais se poderia fazer à minha vinha que não lhe tenha feito? São palavras atribuídas ao Criador pelo profeta Isaías, quando ele fala da vinha do Senhor. É mesmo, que mais poderia Deus fazer pela sua vinha, o povo israelita, que ele já não tivesse feito? Tudo ele já previra e providenciara para que os israelitas tivessem o ambiente e os recursos melhores para se desenvolverem, para viverem e para produzirem ótimos resultados. Essa vinha tão bem preparada, Deus arrendou-a a alguns lavradores. Arrendamento é aquele contrato pelo qual alguém cede a outrem, por certo tempo e determinado preço, a fruição de um imóvel. Então Deus arrendou-a a alguns lavradores. A quem foi que Deus arrendou Israel, aquela vinha pela qual ele tinha tanta predileção? A quem ele confiou essa vinha? Sem dúvida, a lavradores bem capacitados para tanto. Homens que conheciam os desígnios divinos, o que é que Deus queria. Homens que saberiam lidar com o povo israelita, sabiam o porquê e para quê da vida e como orientar o povo para cumprirem os desígnios de Deus. Claro que Jesus estava falando com a casta sacerdotal, os representantes deles, que realmente orientavam a prática religiosa do povo de Israel, e com os anciãos do povo, aqueles que governavam, administravam aquele povo. Depois se ausentou do país. Como é que podemos interpretar essa ausência divina? O que queria dizer? Quando Deus propicia às criaturas certas tarefas, é previsto algum tempo para que se possa alcançar os resultados. É um tempo que Deus nos concede. E durante esse tempo, nós, seres espirituais, temos livre arbítrio. Nós temos uma certa liberdade para trabalhar. Deus não nos fica observando a cada instantinho. Há um tempo previsto para apresentar resultados. Fim desse prazo é que vem o acerto de contas, a fase de avaliação dos resultados. É o tempo da colheita. E foi aí que, segundo a parábola contada por Jesus, Deus enviou os seus servos, aqueles lavradores maus, para receber da vinha os frutos que lhe tocavam. Que frutos? Que resultados espirituais se esperava do trabalho dos sacerdotes, dos anciãos, junto ao povo israelita? O progresso intelecto-moral, o desenvolvimento deles, que deveria gerar paz e amor para todos. Aqui há um parênteses interessante, porque esse trabalho da vinha, esse trabalho em nome do Senhor, confere àqueles que o realizam um certo salário, uma certa retribuição, uma parte dos lucros, dos frutos, dos resultados. Pessoalmente, quem trabalha na vinha do Senhor usufrui do progresso, porque ele também mesmo progride. Enquanto ele está realizando o trabalho, ele também está progredindo, ele está se desenvolvendo. E também ele desfruta da paz e do amor que ele está semeando. Ele vive dentro dessa paz e desse amor. Então esse é o pagamento desses trabalhadores da vinha. Mas há uma outra parte de resultados.
é o bem e o progresso geral. Esse é para serem usufruídos por todos. Essa é a parte que toca a Deus. É isso que Deus espera e quer receber. É com esses frutos que Ele conta. Para isso Ele preparou a vinha e ofereceu todos os recursos. No tempo devido, Deus enviou os seus servos aos lavradores. Enviou aos israelitas quem? Os seus portas-vozes, os seus profetas, os seus intermediários, os seus mensageiros. E esses mensageiros precisavam encontrar naquele povo a receptividade para a sua mensagem que eles traziam em nome do Senhor. E também esperavam encontrar, assim, uma conduta fraterna entre o povo, um acolhimento. Será que encontraram? Na parábola Jesus diz que os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Os encarregados do governo do povo, da orientação religiosa do povo israelita, menosprezavam esses profetas, esses mensageiros, esses porta-vozes, os hostilizavam, às vezes querendo atemorizá-los, e até mataram alguns deles. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Sim, ao longo do tempo da história do povo israelita, vieram outros profetas, mas também não foram bem recebidos e bem tratados, não. Não é uma atitude injusta, desonesta e cruel? Lavradores malvados, lavradores maus, não no sentido de que eles não saibam trabalhar com a vinha do Senhor. Se eles quisessem, eles bem saberiam orientar as pessoas para Deus, mas eles estavam usurpando o poder em nome de Deus e apenas o empregavam para dominar as criaturas e usufruir benefícios pessoais. Lavradores malvados. Restava-lhe ainda o filho amado. A este lhes enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Enviar o seu filho querido, o próprio herdeiro, era uma última tentativa de chamar os lavradores maus à responsabilidade. Afinal de contas, era de esperar que respeitassem o filho do senhor da vinha. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O herdeiro certamente era o Cristo, era o Messias, o filho dileto do Senhor, não é? O espírito altamente evoluído, muito amado por Deus e que em nome do Senhor da vida vinha até os israelitas, justamente para semear ainda e colher os frutos esperados. Era o seu mais legítimo representante. Entretanto, os sacerdotes e os anciãos, o que estavam fazendo com Jesus? Estavam acolhendo? Não, eles estavam marginalizando Jesus. Eles estavam negando a Jesus a autoridade espiritual. Eles até pensavam em matá-lo, já tinham planos, não é? Para matar Jesus. Por quê? Para eles ficarem donos da vinha. Porque eram eles que comandavam, eram eles que diziam às criaturas o que estava certo e o que estava errado. Eles eram os senhores, assim se sentiam, assim pensavam. Será que nada lhes aconteceria? Era de se prever que haveria consequências. Quais? Jesus perguntou a eles: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Interessante, Jesus, ele sabia tirar das pessoas a verdade. Então ele lançou a pergunta e esperou a resposta. E aqueles representantes dos sacerdotes e dos anciãos disseram, porque até aí eles não tinham feito análise da parábola, eles só tinham escutado a historinha que Jesus contou. E agora Jesus lança a pergunta. Nós estivemos acompanhando toda a interpretação, mas eles tinham só escutado aquela história curtinha que mencionamos no começo. Então eles responderam: aniquilará os malvados como merecem, arrendará a vinha a outros vinhateiros que nas épocas próprias lhe entreguem os frutos.
Eles não tinham percebido, mas eles tinham acabado de dizer qual era a sentença para com eles, não é? O que é que eles mereciam. Jesus concordou e esclareceu: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Como? Tirar deles a vinha, o trato com o povo de Israel, aquela situação que eles prezavam tanto? Mas eles se julgavam o povo eleito por Deus? Eles tinham um pacto, uma aliança com o Altíssimo. Perder essa situação, a perspectiva lhes parecia humilhante, dolorosa e assustadora. Eles iam perder aquele comando, aquele poder, aquela situação. Eles exclamaram: não seja assim, Deus tal não permita. Mas Jesus, fitando-os, indagou: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca lestes isto nas Escrituras? Jesus estava citando um salmo de Davi. E nesse salmo de Davi se alude a um episódio verdadeiro da história de Israel. Na construção do templo de Salomão, as pedras para esse templo vinham de uma pedreira distante. Elas já vinham cortadas num tamanho certo, determinado. Uma delas, porém, veio em feitio singular e em tamanho muito grande. Ela não parecia se encaixar na construção. Eles a rejeitaram, ela foi colocada à margem. Mas quando eles precisaram começar a construção e tinha de haver uma pedra à esquina, é por isso que a gente costuma dizer: Jesus é a pedra da esquina, né? É o ângulo, é a base, a sustentação. Quando eles precisaram dessa base, somente a pedra rejeitada serviu. Ela tinha ficado exposta à chuva, ao vento, ao sol, mas ela estava perfeita, lisa, sem trincas. Ela era forte bastante para suportar a pressão do peso que seria colocado naquele ângulo. E justamente por causa do seu feitio singular e do seu grande tamanho, é que ela se ajustou perfeitamente no lugar do ângulo. Na sua visão profética, Isaías diz exatamente que essa pedra simboliza o Cristo, o Messias, o mensageiro divino, porque ele seria nova base espiritual para o povo de Israel. Seria a reconstrução, seria o fundamento. Mas então por que não o estavam aceitando? É que para os israelitas, o Messias que havia de vir, o Cristo, o mensageiro divino, ele seria um guerreiro, seria alguém assim, um dominador do mundo material. Era isso que eles esperavam, era isso que eles queriam. Então eles pensavam que o mensageiro divino seria assim, alguém que vem, derruba todos os outros povos e nos coloca no ápice do poder e da glória. Jesus não era assim, fraterno, manso, pregava o respeito à ordem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele falava de amor a todos, até mesmo aos inimigos, aos adversários, não é? Por isso eles se escandalizaram a respeito de Jesus. Por isso eles não conseguiam aceitá-lo e estavam rejeitando. Entretanto, em Jesus estava a verdade, aquela pedra angular de toda a construção espiritual. Só o amor constrói, mas em verdade, a verdade é a base. Se não houver a verdade, o amor tenta construir, mas aí o amor não tem o conhecimento, a sabedoria. A verdade, Jesus era a verdade, era a realidade espiritual que estava ali entre eles. Combater a verdade, mas essa é uma luta em glória. Jesus diz ainda: os que caem contra essa pedra se despedaçam. E aqueles sobre quem ela cai, esses tornam-se pó. Lutar contra a verdade, não adianta. A verdade sempre prepondera, ela sempre se sobrepõe ao erro.
É inútil tentar lutar contra a verdade, querer ignorá-la ou a ela se opor. Quem tentou combater ou impedir a verdade, verá que suas teorias falsas, suas ilusões, vão ser esmagadas, vão ser reduzidas a pó pela realidade. Não aconteceu assim com todos nós, nas nossas ilusões, né, nos nossos enganos. Nós falamos tanto dos desenganos, mas se nós nos desenganamos é porque nos enganamos. Então, quando faltou a verdade, nós vimos as transformações que vieram, não é? A esta altura, os principais dos sacerdotes e anciãos, eles começaram a compreender que Jesus, ao propor a parábola, estava se referindo a eles. No finalzinho da história, eles perceberam, é conosco, é de nós que ele está falando. Claro, eles estavam lutando contra a verdade, desonestos e cruéis, usavam o nome de Deus, mas criavam suas próprias leis e ordenações e as impunham ao povo, controlando-o, dominando-o, para retirarem seus próprios benefícios. Eram eles os lavradores maus, os lavradores malvados. E eles entenderam, sim, que a parábola se aplicava a eles. Mas, em vez de se arrependerem e corrigirem, se revoltaram e queriam prender a Jesus. Eles só não fizeram isso naquele momento porque eles receavam a reação do povo. Mais tarde, eles viriam a prender e crucificar Jesus. E então, eles pareceriam os vitoriosos, os vencedores. E Jesus, sacrificado na cruz, pareceria o grande vencido, o grande derrotado. Entretanto, por haverem rejeitado a Jesus, por o terem sacrificado, os israelitas vieram a perder a liderança espiritual no mundo. Era deles o conhecimento básico. Eram eles os encarregados daquela vinha do Senhor. Eram eles que teriam a oportunidade de, já que estamos com a vinha, desenvolvê-la e produzir grandes frutos. Mas eles viram que devagarinho a liderança espiritual que eles exerciam no mundo foi se perdendo, foi se desfazendo. Surgiu o cristianismo, a mensagem do Cristo, a verdade, foi se propagando cada vez mais. A liderança espiritual passou a ser exercida por outros povos que aceitaram o Cristo e a sua mensagem. A história de Jesus era quase uma profecia, não é mesmo? Eles foram os israelitas vencidos pelo progresso. O progresso é a verdade em marcha. Nada há que a detenha. Quando muito, nós podemos contemporizar um pouquinho, mas não podemos impedir a marcha do progresso. Uma história contada por Jesus aos israelitas há quase 2000 anos. E parece que se endereça somente aquele povo para um problema peculiar da época. Talvez que por isso muita gente nem comenta, né? A parábola dos lavradores maus. Acredito que muitos dos que estão aqui não a conheciam. Mas ela encerra um ensinamento que se aplica à humanidade de todos os tempos. Porque Jesus, na sua sabedoria, falava realmente para o povo de sua época, mas num sentido espiritual, num sentido central, que se aplicaria sempre à vida dos seres humanos, à sua evolução, às leis divinas que devem ser cumpridas. Jesus era um mestre admirável, cuja palavra se endereçava não somente àquele momento em que estava vivendo, encarnado entre nós, mas se destinava à orientação da humanidade para sempre. Então, esse código moral, a mensagem de Jesus, vejamos como se aplicaria aos nossos dias, à nossa atualidade, ao nosso momento atual. Nós hoje, o que temos a ver com essa parábola dos lavradores maus? Não era a vinha Israel com suas 12 tribos, sendo a tribo de Judá as delícias do Senhor? Não seria? Não, agora não mais. Para o nosso entendimento, não mais. A mensagem de Jesus extrapolou. Ele nos disse: tenho outra
outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco de Israel era um pequeno aprisco ainda diante da humanidade toda. Ide e pregai a toda a gente. Então a mensagem de Jesus é para a humanidade inteira. Então é para nós também, criaturas encarnadas aqui na Terra. É interessante isso, porque através da reencarnação, nós estamos plantados por Deus no solo deste mundo. Nós encarnamos aqui na Terra. Nós somos as videiras. Nós somos realmente aquelas criaturas que Deus plantou aqui, nesta sua grande vinha, que é o planeta Terra. Agora, onde estamos colocados? Ao redor de nós, assim como os israelitas enfrentavam ideias erradas, muitos costumes degenerados na época, e eles deveriam ser preservados, nós também vemos que ao redor graçam o egoísmo, o materialismo imediatista, e vai gerando uma devastadora onda de violência. E nós estamos percebendo isso, nós estamos sentindo isso. Parece que o mundo está se tornando violento, terrivelmente violento. A degeneração dos costumes está se expandindo cada vez mais. Nós temos medo, parece que ameaça a sociedade inteira. Parece que não há mais uma preservação dos costumes. Parece que todo mundo se entrega à libertinagem, que não há limite para nada. Nós estamos assim ficando um pouco preocupados, assustados, sem saber o que faremos diante de tão avassaladora onda de corrupção, de degeneração de costumes, de violência. Está chegando até as portas dos nossos lares. Não significa somente lá fora, não. Está chegando aos nossos lares, os redutos sagrados dos nossos lares. Precisamos urgentemente que se interponha entre nós e essa corrupção do mundo uma sebe ou valado que nos defenda, que nos proteja, delimitando corretamente o bem e o mal, separando, sem dúvida nenhuma, o certo do errado. Mas não é isso que faz a moral cristã? A moral cristã é essa sebe, é esse valado. Se nós vivermos dentro dos limites da moral cristã, os limites que ela aponta, que ela preconiza, que ela recomenda, nós estaremos defendidos de praticar a violência. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não é assim que Jesus falava? Vós sois o sal do mundo. Se o sal perder o seu sabor, para que servirá? Não é mesmo? Então nós temos aí a moral cristã, que nos defende de praticar a violência e nos impede de acompanhar a degeneração dos costumes. Moral cristã, admirável, excelente. Mas é impossível de ser aplicada por nós, é impossível de ser seguida. Quem consegue ser cristão? Não, a luz do Espiritismo não é impossível, não. O Espiritismo demonstra e comprova para nós que somos espíritos imortais. Sim, falavam que nós éramos criaturas de Deus, mas nós não tínhamos essa comprovação. Através do Espiritismo, com suas práticas, com as suas ideias, nós temos a comprovação. Realmente os fatos espíritas comprovam. Somos seres imortais, espíritos, os seres inteligentes da criação. Já vivemos muitas existências na Terra, não somos novatos. Já apresentamos um apreciável desenvolvimento intelecto-moral. Através da reencarnação, e pela lei de causa e efeito, estamos evoluindo, desenvolvendo, nós estamos crescendo para a perfeição e a consequente felicidade, pelo bom exercício, pelo bom uso das faculdades desenvolvidas. Nós apenas precisamos nos conscientizarmos bem de nossa natureza espiritual, da nossa origem e da nossa destinação superior. E o Espiritismo nos ajuda a essa tomada de consciência. Com o conhecimento libertador que o Espiritismo nos dá,
Ele faz que tenhamos, enfim, a motivação e a coragem necessárias para vivermos uma vida verdadeiramente cristã, nesta terra, neste planeta de provas e expiações. Porque nós compreendemos, nós entendemos, nós queremos, nós sabemos que é bom seguirmos os preceitos do Cristo. Então nós agora temos condições de nos esforçarmos nessa direção. O que antes parecia utopia, irrealidade, fantasia, um sonho de alguém bom, de alguém correto, de alguém honesto, de alguém virtuoso, agora nós entendemos, é possível. Outros já palmilharam esse caminho e são exemplos para nós, inclusive o próprio Jesus. E nós estamos percebendo as nossas qualidades, nossas possibilidades e as estamos cultivando. Sim, queremos viver na Terra, este planeta de provas e expiações, segundo a moral do Cristo. Aí nós poderemos entender também que a Terra, esta nossa morada, esta nossa casa terrena, é um admirável lagar espiritual. Foi cuidadosamente preparado por Deus para que nós, espíritos aqui encarnados, encontremos as lutas, as experiências, os labores apropriados para nos desenvolvermos, para evoluirmos. A Terra é isso, a grande escola. É o grande lagar, porque nos espreme, vai retirar de nós a essência, vai fazer aflorar as nossas qualidades. Sim, porque aqui a necessidade estimula, nós não podemos ficar parados. Aqui a dor disciplina, mostra para nós os limites. Ainda temos a luta que nos desenvolve e temos o fortalecimento das nossas qualidades nessas experiências e trabalhos. Então é assim que o lagar terreno acaba por extrair de cada um de nós o melhor da sua essência espiritual. Leva-nos ao progresso intelecto-moral. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Estamos nós no lagar da vida terrena, sendo aperfeiçoados, burilados, perdendo as exterioridades e crescendo no desenvolvimento do nosso potencial interior. E aquela altaneira torre, como poderemos interpretá-la nos dias de hoje? Certamente não é mais o Templo de Jerusalém, que nem existe mais. Existe apenas o Muro da Lamentação, um trecho, um pedacinho dele, não é? Do muro que o cercava. Então não é mais o Templo de Jerusalém. E o que será para nós essa torre abençoada, altaneira, que nos dá uma visão mais ampla? Certamente é a comunicação com o mundo espiritual superior. Certamente é através da mediunidade que Jesus liberou e está generalizada na humanidade, porque essa sensibilidade espiritual cada vez mais se desenvolve. É através dessa torre divina, sublime, que nós vamos receber as informações, os alertas. Só que é interessante, a mediunidade praticada à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita, sem os misticismos, sem os exageros, sem as crendices, sem as superstições, mas a mediunidade bem entendida e bem praticada. Aí sim, sob essa orientação esclarecida e segura da doutrina espírita, aí a mediunidade enseja preciosas informações, oportunos alertas e sublimes consolações. Com a mediunidade à luz do Espiritismo, nós temos uma visão espiritual muito mais clara e elevada sobre a vida, não só a vida terrena, mas a vida também no plano espiritual. Aquela vida da qual nos falavam, mas agora nós podemos visualizá-la, conhecê-la, experimentar a respeito dela. A vida na terra como no além nos fica perfeitamente visível à luz dessa mediunidade trabalhada de acordo com a doutrina espírita. Que falta à humanidade na terra para que possa viver e progredir
produzindo cada vez mais sabedoria, paz e amor. Aquela mesma pergunta, não é? Que Isaías colocou na boca do Senhor. O que está faltando? O que está faltando para nós? Produzirmos esses frutos esperados, sabedoria, paz e amor para todos nós. Não falta nada. Deus tudo já previu, preparou para nós, providenciou, para que a terra seja uma produtiva vinha de luz. É um dos livros de Emmanuel que se denomina assim, não é? Vinha de luz. É, a terra, essa vinha de luz. E Deus deixou-a, confiou-a, entregou-a aos cuidados de quem? Quem é que está cuidando da vinha do Senhor agora? Não são mais os sacerdotes israelitas, não são os anciãos os responsáveis por aquele povo. Quem são então? Certamente são arrendatários habilitados. Uma casta sacerdotal de alguma religião? Será que são os responsáveis por este ou aquele povo? Não pensemos nestes termos. Não são nenhum deles especialmente, não somente eles, mas todos aqueles que tenham algum conhecimento da vida, dos seres, e exerçam alguma liderança entre os homens. Quem sabe nós estejamos dizendo, eu não exerço liderança sobre nada nem sobre ninguém. Não mesmo. Na humanidade terrena, a grande vinha do Senhor, todos podemos fazer alguma coisa pelo bem geral. Cada um de nós tem sob sua responsabilidade um canteiro divino. Bom, poderíamos dizer que primeiramente tem a si mesmo, tem de cuidar de si mesmo, tem de orientar a si mesmo, tem de zelar por si mesmo, para produzir os frutos esperados pelo Senhor. Pelo menos a nós mesmos, nós temos responsabilidade. Mas não somente isso, nós temos a família, a parentela, o grupo social. Em todos esses campos nos cumpre amar, cuidar das criaturas, promovendo o seu bem-estar, não somente material, mas também espiritual. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como somos valiosos e necessários. Sal da terra impede a degeneração, dá um paladar especial. Luz do mundo, sem a luz existem só as trevas. Então nós, apesar às vezes do nosso conhecimento não ser tão amplo, mas ele é importante. Num quarto em trevas, um palito de fósforo que se acenda é luz, ilumina, permite enxergar alguma coisa. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para nós são essas palavras de Jesus. Sintamos assim endereçada a cada um de nós. Você é o sal da terra, é a luz do mundo. Somos valiosos, necessários, não nos omitamos. Quando nós nos omitimos do serviço do bem, quando nós não cumprimos nosso dever, o que acontece? Outros ficam sobrecarregados. Nós não fazemos, e a tarefa está aí, a necessidade está aí. Outros estão se esforçando por fazer, e eles então estão arcados ao peso de enormes responsabilidades, e nós poderíamos fazer uma pequenina parte, ajudar um tanto, mas nós nos omitimos. Eu cuido de mim e dos meus, o restante eu não tenho nada com isso. Nós estamos omissos diante da grande vinha do Senhor. Não, às vezes ficamos ainda observando e criticando, não é? Criticamos pessoas, organizações, o governo. Em vez disso, façamos a nossa parte. E no campo religioso propriamente dito, também. Quem de nós não conhece algo da vida espiritual, das leis divinas que regem o universo? Quando nós conversamos com as pessoas lá fora, que não têm conhecimento espiritual à luz da doutrina espírita, nós notamos quanta dificuldade, que pobreza. Não é porque nós conhecemos doutrina espírita que somos melhores que as outras pessoas. Nós estamos falando da riqueza de conhecimento que temos conosco na doutrina espírita. E nós podemos observar a diferença. Aquela luz que nos aclara, muitas pessoas ainda não estão possuindo. Nós conhecemos alguma coisa a mais na terra em que todos são cegos, quem tem um olho é rei.
Então nós conhecemos alguma coisa espiritual e temos também algum meio de agir nesse campo espiritual, porque antigamente nós delegávamos o trabalho espiritual aos representantes da religião, aos sacerdotes, à casta organizada para isso, mas agora entre nós, no movimento espírita, somos cada um de nós. Nós temos essa capacidade, temos esse entendimento, e todos temos, todos podemos doar energias, podemos fazer alguma coisa, então estamos investidos também do dever de trabalhar pelo progresso espiritual nosso e da humanidade. Temos o dever de aprender, divulgar, exemplificar. Quando falamos de divulgar, Jesus não nos recomendou que não puséssemos a luz sob o alqueire? Brilhe a vossa luz. Então, no exemplo e na divulgação, nos socorrer. Socorrer como? Transmitindo essas informações, ou então aplicando a fluidoterapia, realizando desobsessão, preparando novos ceareiros. Porque entre nós, o conhecimento que temos, nós podemos passar a outros, passar a experiência, oferecer campo de exercício para eles. Estamos ajudando a vinha do Senhor, preparando outros ceareiros. Na vinha do Senhor, não vamos agir como os escribas e fariseus. Sobre eles, Jesus disse que eles falavam, mas não faziam. E quando faziam alguma coisa, era só para exibir e para aparentar diante dos outros. Que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não tocavam nem com o dedinho nesses fardos. Que eles apreciavam os primeiros lugares, as saudações, as reverências, e os serem chamados de rabi, ou pai, ou mestre. Que nós não sejamos assim, trabalhando na seara do Senhor, tomemos o alerta de Jesus para os trabalhadores da vinha. Não sejamos também como os filhos de Zebedeu. A mãe deles foi pedir para que os seus filhos sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. Isso causou uma indignação entre os seus companheiros, os outros apóstolos, porque era uma pretensão terrível, não é? Aí Jesus aproveitou para ensinar que entre os gentios, entre os estrangeiros, entre os povos, entre o mundo, os principais, os mais importantes, dominam. E os grandes exercem a autoridade sobre as pessoas. Mas que não fosse assim entre eles, os seguidores de Jesus. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Jesus já colocou aí. Vamos trabalhar na seara do Senhor, mas não para mandar, não para dominar. Nós vamos não para sermos servidos, mas para servir. Essa tem que ser a atitude do trabalhador espírita, do trabalhador cristão, não é mesmo? Então não façamos como aqueles que pensam ser donos de sua família, de seu grupo social, do seu grupo religioso. Não sejamos como aqueles que usufruem dos recursos que o Senhor lhes confiou, mas os desviam para obter seus interesses pessoais, para a satisfação de sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo. O que será que estas pessoas que predominam no campo religioso, no campo do governo, da orientação das criaturas, o que será que eles estão esperando? Será que eles esqueceram que são meros arrendatários? Será que eles estão esperando ficarem donos realmente da vinha do Senhor? Eles não vão eternizar as situações e condições do momento. Só o Senhor da vida tem o poder verdadeiro. E não vamos pensar que Deus está ausente de todo e em definitivo do governo da terra e da vida dos seres. Talvez alguém pense, Deus está longe. Deus não vê isso não, Deus não quer nem saber, Deus está muito distante. Não está, não. Através de suas leis e de seus mensageiros,
espíritos, da coletividade dos bons espíritos. Deus está em tudo e em todos. Não há como fugir da sua divina presença. Deus deu-nos recursos, livre-arbítrio para lidar com os recursos da terra, da vinha dele, mas foi para um fim determinado e por um certo tempo. A desencarnação nos retirará essas condições e seremos chamados a prestar contas à justiça divina. Não só a desencarnação, mas dentro da própria existência terrena, às vezes nós já somos chamados à prestação de contas, certas circunstâncias, certas modificações. E olha que nós já estamos há bastante tempo na vida terrena. Eu não sei não, mas por aqui eu acho que os mais jovens têm assim uns 20 anos. Já são 20 anos na vinha do Senhor. Outros têm 40, outros têm 60 ou 70. Ah, será que já não está para nós chegando a época da colheita? De apresentar frutos, resultados espirituais do nosso arrendamento dessa vida corpórea que nos foi concedida por Deus com a presente encarnação? Mas nenhum servo veio ainda me procurar, não. Ninguém me procurou para pedir os frutos do Senhor. Ah, não vieram os mensageiros? E aquelas circunstâncias da vida a que deveríamos responder com amor, compreensão, resignação, serviço? Será que essas circunstâncias, esses momentos, essas provas, esses resgates encontraram em nós e naqueles que influenciamos a resposta adequada? Será que nós entregamos o fruto devido, esperado? E aquelas pessoas que vieram bater à nossa porta, necessitados de ajuda, um pobre, um parente, um amigo ou não, como é que eles têm sido atendidos? Será que muitas vezes nós não dizemos, me incomodam, eu não sei esse pessoal, que cuidem de sua vida, ficam aqui me aborrecendo, eu já tenho as minhas dificuldades, será que nós não fizemos assim? Idealistas buscando apoio para campanhas e empreendimentos. Olha, nós estamos fazendo uma campanha aí, da qual vai resultar isso, mais aquilo outro, você não quer ajudar? Todo mundo me pedindo alguma coisa. Eu não tenho. E depois essas campanhas, de repente o pessoal desvia os recursos, nós nos justificamos, não é? Mas nós não colaboramos, nem com presença, nem com apoio, de nenhuma maneira. Nós estamos assim, refugando na seara do Senhor, não estamos colaborando, não. Esses idealistas que nos procuraram, partem vazios, Eu esperava que essa pessoa ajudasse. Talvez que algum idealista até desanimou porque disse, olha, acho que a humanidade não corresponde, eu não estou encontrando nessa pessoa, que é uma pessoa de bons costumes, que é uma pessoa que conhece religião, que se diz cristã, nela pelo menos eu esperava, nem nela eu encontrei. Talvez, não é que esteja acontecendo assim. E aqueles mensageiros espirituais que nos pedem melhor conduta e mais serviço ao próximo. Esse mensageiro espiritual é às vezes aquele livro que retrata as mensagens do plano espiritual, mensagens ditadas com tanto carinho, com tanto alerta para nós, conclamando-nos, e nós lemos aquela mensagem que toca o nosso coração, mas daí a pouco parece que esquecemos. É como aquela parábola do semeador, não é? Que Jesus diz que vinham as aves do céu e comiam as sementes, porque o solo era impenetrável, era batido, era duro, de beira de estrada. Às vezes somos nós assim, a mensagem é linda, nos emociona um momento, mas depois nós nem lembramos mais dela, preocupados com outras coisas. Então, esses mensageiros espirituais, às vezes não conseguem a resposta de melhor conduta e mais serviço ao próximo. E aquele nosso amigo espiritual, que vela por nós, que se interessa por nós, que assumiu a tarefa de nos acompanhar, velar por nós espiritualmente na presente encarnação. Quantas vezes
vezes Ele tenta nos falar através do pensamento, na nossa consciência, alertando-nos, convidando-nos. E nós sentimos aquele apelo, mas depois nós dizemos, agora não dá, mas eu acho que no ano que vem eu vou começar. E nós sempre deixamos para depois. Não que não ouçamos a mensagem chega. O mensageiro está ali, que dê os frutos para a época do Senhor, da colheita. Estou aqui para receber, você tem condições, o tempo foi dado, mas nós não oferecemos o resultado esperado. No lar, na oficina, na escola, no agrupamento religioso, na comunidade, na pátria, no mundo, trabalhemos devotadamente essas vinhas humanas, essas videiras que o Senhor nos confiou. Cuidemos de tudo e de todos, segundo os desígnios de Deus, conforme o que estiver ao nosso alcance, para que nós consigamos os resultados espirituais desejados para todos nós. O progresso, a evolução, a mudança para melhor. Queremos um mundo melhor. Como queremos um mundo melhor? Então temos de trabalhar por ele. Temos que buscar essa melhora em nós e nos que estão em nosso campo de influência. E no que fizermos, não rejeitemos o fundamento da verdade, consubstanciada em Cristo, seu ensino, seu exemplo, porque senão nós vamos nos despedaçar, lutando em vão contra a verdade. Ou seremos esmagados pela marcha do progresso. Não adianta tentar nos enganarmos, tentar nos iludirmos. Jesus é a verdade, não há outro caminho melhor. Não há outra mensagem mais sublime, mais verdadeira. Poderá haver profetas que falem igualmente das verdades divinas, mas não há algum que exceda a mensagem do Mestre. Então vamos trabalhando, vamos cuidando dos nossos deveres com bom ânimo. Preparemo-nos para entregar ao Senhor nas épocas próprias e a quem Ele enviar o abundante fruto da sua vinha espiritual. O bem de todos, a prosperidade, a paz, o amor. Cuidemos da doutrina espírita. Ela é a revivescência do cristianismo, valioso patrimônio de conhecimento espiritual. Allan Kardec foi um trabalhador, um lavrador bom e fiel. Com o seu amor à verdade, o seu incansável labor, ele colocou a doutrina espírita ao nosso alcance. Cuidemos da casa espírita, tanto quanto Jesus zelou pelo templo de Jerusalém. Jesus comparecia ao templo, trabalhava dentro do templo, não como sacerdote, que ele não era da casta sacerdotal, mas trabalhava espiritualmente junto às pessoas. Apesar de muitos obstáculos que ele encontrava por lá, Jesus não deixou de frequentar o templo de Jerusalém. E ele procurou bastante evitar o desvio das suas finalidades. Que aqui, ou no além, Deus, o Senhor da vida, o Pai amoroso, o nosso Criador, nos encontre sempre como arrendatários fiéis, dignos de podermos continuar cooperando em sua eterna vinha de luz e de amor.